Só vim trazer as... Ah, eu estou precisando de... Colcha. Lá fora. Lá tem uma colcha e um edredom. Você vai ver lá no varal. Todos veem essa tela? Sim, eu vejo. Gente, eu vou pedir só o cuidado mesmo para os áudios, tá? Quem precisar falar pode ligar, falar, interagir, mas tentar mantê-los desligados para não atrapalhar a conexão, a nossa conexão, porque muitos áudios atrapalham, tá bom? Então, vamos começar. Quero pedir desculpa por ter que ter desligado aquele momento, mas eu tive um problema aqui com a rede, mas agora está resolvido, a gente vai seguindo agora adiante. Só fazer um combinado que a gente vai até umas 10 para 8, a gente dá uma pausa de uns 10 minutinhos e retornamos nessa mesma sala. Então, nem precisa sair, tá? No sentido de desconectar. A gente segue direto e aí só damos uma pausa de 10 minutinhos. Tudo bem? Tudo Para bem. esticar, tomar uma água, enfim. Antes da gente iniciar, eu vou só pedir para o Júnior se apresentar. Hoje a gente tem a participação da Forania Nossa Senhora do Pilar conosco. Então, pedi ele para se apresentar para nós. Eu vou até tirar essa tela aqui por enquanto. Aí, se o Júnior ele pode abrir o áudio e se apresentar para nós. Eu vi que ele tinha entrado. Não sei que caiu a conexão dele. Tá, deixa eu me apresentar enquanto é isso. Eu sou o Gustavo. Então, a Forania Nossa Senhora do Bom Sucesso já me conhece bem, né? Mas vocês da Forania Nossa Senhora do Pilar, que, né, é uma honra para nós, da Forania Nossa Senhora do Bom Sucesso, tê-los conosco. Eu atualmente estou na equipe da coordenação da Forania. Sou formado em pedagogia e estou aí na catequese já há um tempinho, né? Comecei numa paróquia em Santa Luzia e aí, na metade do ano passado, assumi essa missão de coordenar a Forania aí junto com mais duas pessoas, que é a Maria Godoy e a Lu, e no decorrer a gente vai conhecê-las também, que fazem parte dessa equipe, junto com todas as nossas 10 paróquias que formam a Forania Nossa Senhora do Bom Sucesso. Então, é um prazer, né, a gente acolher vocês. Quando o Júnior me procurou e eu falei da formação, ele manifestou esse desejo de somar forças, de fazer essa parceria, a gente acolheu isso com muita alegria, né? Ah, tá.
Então é isso. Então a gente acolhe a todos. Já tivemos um primeiro encontro semana passada. A Dani está aí conosco, foi ela que nos ajudou, falando sobre resiliência, né? Como lidar com situações difíceis, né? Situações adversas de forma positiva. E hoje a gente entra mesmo com um tema catequético, dizendo que não vou aprofundar muito, porque nem cabe, o espaço não cabe a isso, mas é mesmo para a gente começar a refletir e pensar como que é esse anúncio de Jesus Cristo na catequese, como que isso se dá, como que a catequese deve pautar o seu trabalho, a sua metodologia, né? Catequese ou catecismo? Com várias perguntas que estão aí para nos ajudar a refletir no dia de hoje, tá? Eu vi que o Júnior entrou de novo, se ele não tiver caído novamente, mas eu vi que ele tinha entrado. Júnior, quando você tiver, se você tiver, eu te dou a palavra, pode abrir o microfone, se apresentar a forania, enfim. Então... Oi, pessoal, boa noite. Eu me chamo Júnior, né? Sou daqui da Forania Nossa Senhora do Pilar. Estou aqui à frente com o trabalho juntamente com toda uma equipe, né? A nossa Forania ela é composta hoje por 8 paróquias, dentro dos municípios de Nova Lima, Raposos e Rio Acima, e a área pastoral, que faz parte lá dos bairros da região do Alphaville, em Nova Lima. E aí, desde outubro do ano passado, eu fui convidado a assumir as atividades à frente da catequese aqui da Forania e estou aí juntamente com uma equipe, né? Nós somos uma equipe de 9 articuladores, um representante de cada paróquia e também da área pastoral, e junto com o padre Fernando Lima, nós formamos aqui a equipe de articuladores da Forania Nossa Senhora do Bom Sucesso. Né? Para a gente aqui da nossa forania, é uma alegria muito grande poder participar dessa formação e criarmos esse vínculo, esta comunhão. A catequese, como eu sempre digo aqui para a equipe, a catequese é aquele tipo, né? Ninguém solta a mão de ninguém. Então, enquanto foranias irmãs, enquanto irmãos também no mesmo ministério, é sempre bom a gente comungar, né, desses momentos de partilha, desses momentos de formação. Quero agradecer muito a acolhida de todos aí da Forania Nossa Senhora do Bom Sucesso para conosco, né, e também expressar verdadeiramente a alegria que sentimos, né, eu digo sentimos todos nós da Forania, juntamente com a equipe articuladora, o padre Fernando, que já sabia de todo esse processo, inclusive já estava muito interessado em participar conosco e de todos nós, né? Então, muito obrigado, né? Da mesma forma como vocês nos desejaram as boas-vindas, também desejo a vocês as boas-vindas, a equipe aqui da nossa forania também. Sejam todos bem-vindos a esta formação e vamos juntos caminhando neste mesmo ministério de tamanha importância para a igreja, que é o ministério do catequista. Ô, gente, boa noite. Eu sou o Dói. As pessoas que estão com o microfone ligado, por favor, vão pôr no silencioso aí, por favor, porque senão vai dar barulho, não dá para a gente escutar, tá? Obrigada. Então,
seu microfone tá desligado. Precisava do outro fone. Ele é melhor. Ele estava aqui. Não sei que joga no screen. Gustavo, o seu microfone está desligado. Lu, ele está usando da Forani. Ligou? Ah, sim. Ligou? Ok. E tem mais alguém com o microfone ligado também, gente. Vamos tentar desligar, por favor. Obrigado. Obrigado, Lu, ter avisado. Então, voltando, agora todos me ouvem? Beleza. Obrigado, viu? A gente vai aprendendo a lidar com essas tecnologias. Então, pensar nesse anúncio de Jesus Cristo na catequese, né? Num mundo onde a gente tem vários barulhos, e aí, nessas fotinhos, né? Eu coloquei aqui uma pessoa falando num megafone, outro gritando, as redes sociais. Então, como fazer esse anúncio de Jesus Cristo num mundo onde há muito barulho, há muita informação, há vários anúncios, né? Pensando nisso. E aí a gente pensar que o nosso anúncio é um anúncio com letra maiúscula, com A maiúsculo, né? Porque é a própria pessoa de Jesus Cristo. Então, a gente pensar, né, que a gente está anunciando algo que é muito importante, não só para nós, cristão católico, mas para todos os cristãos, todos aqueles que se identificam com a pessoa de Jesus Cristo, né? E aí a gente começa com duas perguntas. Para que existe a catequese na igreja? E o que queremos com a catequese? Então, essas duas perguntas é para nos provocar, e aí quem quiser abrir o áudio e dizer, né, responder uma dessas duas perguntas, pode sentir à vontade. Alguém? Então, a gente pensa que a catequese, ela nasce de uma necessidade de anunciar a pessoa de Jesus Cristo, né? E o que a gente quer, o que nós queremos com a catequese, é que ela seja, então, um processo de iniciação à vida, ao seguimento da pessoa de Jesus Cristo. E ainda mais, que essa catequese ela esteja a serviço da iniciação à vida cristã na igreja de hoje, né? Essa palavra iniciação à vida cristã, ela até, a gente pode dizer que ela está se tornando gasta, né? Tanto que a gente escuta, iniciação à vida cristã, iniciação à vida cristã. Então, pensar o que é essa iniciação à vida cristã? Como que isso se fomenta, se dá no serviço da catequese, né? E aí, pensar na catequese de uma forma muito ampla, porque, infelizmente, quando a gente fala catequese, quando a gente vê essa palavra em algum canto, a gente vai sempre associar ela a um único sacramento, que é a Eucaristia. Mas a catequese que nós falamos enquanto iniciação à vida cristã, nós estamos falando dos três sacramentos juntos, né? É o início, é o processo que se dá passo a passo no início, enquanto se forma cristã, enquanto cristão, enquanto igreja. Então, é o batismo, é a Eucaristia e é a crisma junto, né? Então, pensar a catequese nesse sentido. E aí a gente pergunta, né? O que fez Jesus? Por que anunciar? Por que é tão importante anunciar a pessoa de Jesus Cristo, anunciar o evento Cristo? E qual que é o centro da sua mensagem? Por que então isso se faz tão importante? Aí, para nos ajudar nessa reflexão, vou colocar uma música, um vídeo para nós, para nos ajudar, então, a refletir, a pensar sobre isso.
Vocês estão vendo esse vídeo? Deixa eu abrir em uma outra plataforma, que é melhor. O que você está querendo? Jesus, ao contemplar tua vida, me deixo interpelar pelo teu jeito de ser. Teu trato com as pessoas me fascina, teu jeito de amar me faz amar. Teu toque é como água cristalina, sacia minha sede e faz andar. Jesus, teu jeito seja o meu jeito. Eu quero ser bem mais do que já sou. Jesus, teu jeito seja o meu jeito. Ensina-me a ser tão bom. Jesus, me faz sentir com teus sentimentos, pensar teu pensamento e agir com tua ação. Doar a minha vida pelo reino, aceitar a dor e até a cruz, amar a cada um como um amigo, levar a todo o povo tua luz. Jesus, teu jeito seja o meu jeito. Eu quero ser bem mais do que já sou. Jesus, teu jeito seja o meu jeito. Ensina-me a ser tão bom. Jesus, eu quero ser compassivo com os que sofrem, levar tua justiça, confirmando minha fé. Que eu tenho uma perfeita harmonia entre a doutrina e o viver. Meus olhos sejam fonte de alegria, assim como os teus puderam ser. Jesus, teu jeito seja o meu jeito. Eu quero ser bem mais do que já sou. Jesus, teu jeito seja o meu jeito. Ensina-me a ser tão bom. Quisera conhecer-te assim como és. Tua imagem sobre mim é o que me transformará. Faz com que eu siga teu exemplo de amor ao Pai e aos irmãos. Construa contigo o teu reino, ajude em nossa redenção. Jesus, teu jeito seja o meu jeito. Eu quero ser bem mais do que já sou. Jesus, teu jeito seja o meu jeito. Ensina-me a ser tão bom. Jesus, teu jeito seja o meu jeito. Eu quero ser bem mais do que já sou. Jesus, teu jeito seja o meu jeito. Ensina-me a ser tão bom. Não, para ela secar.
E aí, o que vocês acharam desse vídeo? Lindo. Tá? Mas é mais ou menos, depois te falo. Eu me lembrei da oração de São Francisco de Assis. Uma comparação. Mais alguém? Então, essa música do Padre Francis, né, Teu Proceder, vai nos dar um norte de como viver, do que anunciar, né, na catequese. E aí, que anúncio é esse? É um anúncio da vida, da morte e da ressurreição, mas ainda mais do que isso. Porque a gente pode falar que é um anúncio da encarnação, da vida, da morte e ressurreição do Pentecostes e da Igreja. Né? Então, quando a gente pensa nesse anúncio, a gente também está falando da Eucaristia, que é a celebração desse mistério, a celebração da vida, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Então, a gente está falando de um grande mistério que a gente viu nessa música, né? Jesus, eu quero que o teu jeito seja o meu jeito, né? Que a tua forma de ser seja a minha forma de viver e de ser também. E isso deveria ser, então, que motiva o nosso trabalho na catequese. E perceber que nós, todos nós, cremos num Deus que se fez homem. O evento Cristo é este grande evento que foi capaz de mudar uma história, independente se a gente crê ou não, se as pessoas creem em Jesus Cristo ou não, mas o evento Cristo, ele trouxe um novo dinamismo, né? E aí pensar, então, em um Deus que amou tanto esse mundo, que enviou o seu próprio Filho para manifestar e anunciar o seu amor. E o mais bonito ainda é que ele escolhe ser humano. E a celebração do Natal, que a gente celebra todo ano, ela traz, então, essa celebração de um Deus menino, que está chorando entre animais, que não desperta medo e nem julga ninguém. O amor eterno necessita do colo de uma mulher, ser cuidado, ser abraçado. Então, a gente crê num Deus que se fez homem em tudo. E a gente vê isso claramente lá no prólogo de João. Né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Né? Ele tomou forma. Não é mais um Deus abstrato, não é mais um Deus longe de nós, mas é um Deus que toma a nossa forma, que assume a nossa forma, com exceção no pecado. Mas em tudo ele se faz semelhante a nós. E aí o Papa Francisco, agora no dia 13 de maio, ele na sua catequese, na audiência geral, ele falava exatamente sobre isso, né? O tu, quer dizer, este verbo, o Deus, não permaneceu envolvido no mistério, mas entrou em relação conosco. O cristianismo é a religião que celebra continuamente a manifestação de Deus, ou seja, a sua epifania. E aí as primeiras festas do ano litúrgico são essa celebração deste Deus que não permanece escondido, né? Mas que oferece a sua amizade aos homens. Deus se revela a sua glória na pobreza de Belém, na contemplação dos magos, no batismo do Jordão, no prodígio das bodas de Caná. Então é um tu que se relaciona com cada um de nós. Não é algo mais distante. E ainda vai dizer mais. O Evangelho de João conclui o grande hino do prólogo com esta afirmação sintética. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho único que está no seio do Pai foi quem o revelou. Foi Jesus, então, quem nos revela este Deus que durante muito tempo era uma relação abstrata. Era uma relação que ninguém via. Né? Então, isso é muito forte e isso deve nortear o nosso trabalho, a nossa forma de fazer catequese.
E aí Jesus, então, anuncia a boa notícia do reino. Né? E que boa notícia do reino de Deus é essa? É que Deus te ama. Que nós somos felizes. Né? E a gente vai ver isso, por exemplo, lá em Isaías, né? A gente vai ver isso em Jeremias. Antes que tu formaste, já te conhecia, desde o ventre da tua mãe. Então, nós temos que ter essa consciência que somos amados. Que Deus, Ele nos ama incondicionalmente. Isso deveria, então, provocar em cada um de nós esta alegria que tanto o Papa Francisco nos fala. De uma alegria que nos envolve, que nos contagia, a ponto de, mesmo em situações difíceis, de mesmo em tribulações, há algo em nós que nos motiva a acreditar, a ter esperança. A vida de Jesus, então, é inseparável de sua execução, de sua morte. Essas são as consequências do seu modo de ser e de estar na vida. E com as pessoas, sendo misericórdia em ação, misericórdia em relação. Então, é este anúncio que a gente deve levar aos nossos catequizandos, às nossas famílias que procuram o batismo, aos nossos jovens da crisma, aos jovens do catecumenato, dizer a cada um deles que Jesus nos ama, que Deus nos ama, mas não um Deus te ama de forma abstrata, mas mostrar que Ele verdadeiramente se encarna ainda hoje, não só se encarnou, se encarna ainda hoje, né? Através de situações mais simples da vida, mas que nós somos convidados a ter esse olhar de contemplação, de perceber, então, essa presença, esse anúncio da boa notícia. E aí a boa notícia de Deus a ser proclamada é que Jesus continua a nascer em cada homem, é o que eu falava, em cada mulher, do que há de mais desprovido, de mais pobre e que por isso clama a nossa atenção. Nós deveríamos, então, levar essa boa nova a todos, principalmente aqueles mais necessitados dessa presença. E quando aqui a gente fala do mais pobre, né, do mais desprovido, não é só pobreza de coisa, né, de alimento, material, não. Quantos jovens aí, quantas pessoas de poder aquisitivo alto estão sofrendo com depressão, com suicídio, né? Então, pensar nisso, porque muita gente vai também associar essa preferência da igreja pelos mais pobres só na questão material, mas essa pobreza é muito maior do que isso, né? Quantas pessoas estão necessitadas de uma palavra amiga, de um conforto, de um abraço, e a catequese ela deve levar esse anúncio. É naquilo que a condição humana tem de mais frágil que Deus nasce, como nasceu há mais de 2000 anos. É aí que Jesus precisa, então, ser reconhecido. É aí que Jesus, então, precisa ser proclamado, né? E a nossa Arquidiocese de Belo Horizonte tem aí esse projeto, né, pastoral, de proclamar a palavra. É aí que a gente deve ir. É aí que a gente deve se fazer presença, né? Nesses locais onde é necessário, se faz necessário, um anúncio da boa nova. Um anúncio, então, que Deus te ama. A catequese deveria, então, ter esse o seu norte de trabalho. Anunciar a todos esse mistério, esse Deus que se encarna. E aí, a fé cristã, então, é uma fé num Deus apaixonado. Eu gosto muito de olhar para essa imagem de um Deus, então, que ao final de cada dia da sua criação dizia, isso era muito bom, isso é bom. E quando ele criou o homem e a mulher, ele não só falou que era bom, mas ele falou, isso é muito bom. É um Deus, então, que se relaciona. É um Deus que é extremamente apaixonado por cada um de nós. E após, então, a morte de Jesus, os primeiros cristãos, as primeiras comunidades, se reuniam para recordar esta paixão do Senhor. Uma vez, um catequizando adulto me perguntou, né? Ô, Gustavo, por que a sexta-feira é chamada Sexta-feira da Paixão? E aí, qual foi a minha resposta? Foi exatamente isso. Se chama Sexta-feira da Paixão porque é a manifestação de um amor que se entrega gratuitamente, sem pedir nada. Jesus nos amou até o fim. Por isso que a Sexta-feira da Paixão, né, a Sexta-feira Santa, que a gente chama de Paixão,
Ela tem esse nome, porque é a prova concreta deste amor que se faz serviço e se doa a cada um de nós. Então, ela é efetivamente o núcleo vital de tudo que diz respeito a Jesus. E é a história que nos funda como cristãos, né? A gente se torna cristão, a gente é formado como povo de Deus. O cristianismo se dá através disso, de um Deus, então, que se encarna, que vive, que morre, mas também ressuscita. Então, quer estejamos ou não conscientes, nós cristãos somos uma consequência dessa paixão de Cristo. Se a gente ainda não tomou consciência disso, somos convidados, então, a tomar consciência e levar esta consciência também aos nossos catequizandos, às nossas famílias, aos padrinhos que chegam, aos jovens, aos adultos. Fazer com que eles tomem consciência, então, que a nossa fé ela se funda a partir deste amor de um Deus que é apaixonado por cada um de nós. E a ressurreição, então, é a certeza de que é a vida que tem a última palavra e não a morte. Olha que bonito esse mistério da nossa fé. Olha que coisa bonita, magnífica. Saber que para nós a morte já não detém mais a última palavra. E isso a gente vê claramente na ressurreição de Jesus Cristo, né? Nós estamos aí finalizando o tempo da Páscoa. Vamos celebrar agora Pentecostes, que é exatamente o quê? A festa onde a gente proclama que Cristo ressuscitou e Ele nos dá o Espírito para nos trazer um novo impulso, um novo ardor. É essa consciência que nós somos convidados, então, a termos, a vivermos e a anunciar. E aí eu vou pedir a alguém, se pudesse, ler esse poema de Dom José Tolentino, para não ficar só eu falando. Posso ler? Pode. Jesus. Pode ler, gente. Só um minutinho. A maior verdade que és chamado a acreditar é esta: a ressurreição de Jesus. É a maior, a mais delirante, a mais incrível das pretensões cristãs. Há um homem na história que ressuscita e que Deus constitui como princípio de um novo destino para a nossa humanidade. Verdadeiramente, aquele que contemplaste na cruz está vivo e caminha à frente dos seus. Aquele que viste esmagado pelo sofrimento, testemunha e um amor capaz de vencer a morte. Aquele que viste ser deposto no sepulcro, deixou vazio o seu sepulcro. Olha que bonito, né? A gente tomar consciência, então, que a maior verdade que cada um de nós é convidado a acreditar é essa. A ressurreição, a prova concreta deste amor e que nos forma como povo de Deus, o povo cristão, o povo que ele amou e continua a amar diariamente, né? Muito me incomoda, né, principalmente no tempo da Quaresma e da Semana Santa, quando nós, na catequese, nos nossos encontros, seja no batismo, na crisma, na Eucaristia, a gente frisa só o lado da morte e acaba esquecendo da ressurreição. Aí a nossa fé não teria sentido. Aí toda essa prova de amor que Jesus deu a cada um de nós não teria sentido. Porque a nossa fé, aquilo que nos move, é a ressurreição. É isso que nos forma povo de Deus, é isso que nos forma cristãos. Este é o grande mistério que nós deveríamos anunciar sem medo, né? Como diz São Paulo, né? Subir aos telhados, proclamar, assim deveríamos agir. E aí pensar, então, que o querigma, que tudo isso que a gente falou é o querigma, é o anúncio, né? O primeiro anúncio. Vida, né? Ou melhor, encarnação, vida, morte, ressurreição, Pentecostes e igreja. Então, o querigma deve ser o núcleo central da fé cristã. E aí o Papa Francisco, na sua primeira exortação apostólica, ele vai dedicar alguns capítulos para falar exatamente sobre isso e de forma muito específica na catequese. Né? Então, na Evangelho Gaudium, a alegria do Evangelho,
lá na parte, né, de 160 até 168, ele vai trazer como deveria ser uma catequese querigmática, como deveria ser uma catequese mistagógica. E ele vai dizer isso. Olha que bonito. Jesus Cristo ama-te, deu a sua vida para te salvar e agora vive contigo todos os dias para te iluminar, fortalecer e libertar. Será que os nossos catequizandos têm consciência disso? Será que nós, no nosso jeito de fazer catequese, a gente consegue anunciar esta mensagem de um Cristo que nos ama diariamente, que deu a sua vida por cada um de nós? E o mais bonito dessa afirmação do Papa Francisco é isso, né? Que vive contigo todos os dias, para te iluminar, fortalecer e libertar. E aí não há nada de mais sólido, mais profundo, mais seguro e mais consciente e sábio do que esse anúncio, né? A nossa catequese deveria se pautar nisso. Mas muitas vezes a gente está preocupado com a festa do padroeiro, para ajudar os meninos a entender o padroeiro. Ou a gente está preocupado com a festa de Pentecostes, aí especificamente eu estou falando principalmente para a catequese eucarística. A gente está preocupado para fazer os meninos entender Trindade. Não, gente. Esses temas mais complexos, mais filosóficos, mais de conteúdo mais denso, vão deixar para a crisma. Os meninos da Eucaristia têm que entender primeiro quem é Jesus Cristo e esse grande mistério do querigma. A gente não tem que se preocupar em fazer os meninos decorar o terço, a oração de Salve Rainha. Não tenho nada contra isso, pelo contrário. Isso faz parte da nossa fé cristã católica. Porém, como que a gente vai ensinar os nossos meninos, por exemplo, a entender Trindade, se eles ainda não conseguem entender esse grande mistério da fé? Essa grande prova desse amor que Jesus nos deu. Então, a gente pensar nisso, né? Que o que há de mais sólido, mais profundo, nesse primeiro momento, é o querigma. Um anúncio, então, deste grande amor. E aí, este anúncio não significa que o mesmo se situa só lá nos primeiros encontros da catequese eucarística. Não. E que, em seguida, a gente esquece, substitui por outros conteúdos que o superam. Não, gente. É o primeiro em sentido qualitativo, porque é o anúncio principal, aquele que sempre se tem de voltar a ouvir de diferentes maneiras. É aquele que sempre se tem de voltar a anunciar, de uma forma ou de outra, durante a catequese e em todas as etapas e momentos. Então, esse anúncio também do querigma tem que acontecer lá na catequese batismal, com os pais, com os padrinhos. E aí, logo depois, na catequese eucarística, para essas crianças tomarem consciência, então, deste anúncio. E aí, sempre, no crisma mais ainda, e aí a gente começa a aprofundar os conteúdos da nossa fé. Aí sim a gente começa, então, a mostrar, né, a Trindade, que é o exemplo de comunidade, e essa comunidade amou, nos ama e amou tanto que vai a ponto de nos dar o teu filho. Então, a gente pensar nisso, que o anúncio do querigma, ele tem que ser a todo momento. Não é só naqueles primeiros encontros, 3, 4 primeiros encontros da catequese, seja ela qual for, não. Mas ela sempre deve voltar a ser o tema central. Santo Inácio de Loyola, eu gosto muito, né? Eu venho de uma espiritualidade inaciana, e Santo Inácio fala isso, né? Que a repetição nos faz tomar consciência. Então é isso. A gente precisa sempre voltar no assunto desse primeiro amor, no assunto desse primeiro anúncio. Fazer que isso seja, então, algo de mais absoluto no nosso fazer catequese. E aí não se deve pensar que na catequese o querigma é deixado de lado em favor de uma formação supostamente mais sólida. Toda a formação cristã é primeiramente o aprofundamento do querigma, que se vai cada vez mais e melhor, fazendo carne que nunca deixa de iluminar a tarefa catequética e permite, então, compreender adequadamente o sentido de qualquer tema que se desenvolve na catequese. Nós estamos falando, por exemplo, né? Agora, essa semana que inicia, o encontro que foi para as famílias da Forania Nossa Senhora do Bom Sucesso.
para as famílias rezarem com as crianças. Nós estamos falando de um Jesus que é amigo. Vós sois meus amigos. Dá para trabalhar o querigma aí? Com certeza. Jesus é tão nosso amigo que ele, então, deu a sua vida, se encarnou, se fez um no meio de nós. Olha para você ver. Então, sempre esse tema, ele deve estar ali entrelaçado como tema transversal em qualquer tema que a gente esteja trabalhando na catequese. Vamos lá na formação, né, naqueles encontros de pais e padrinhos do batismo. Como trabalhar o querigma? E aí muitas vezes vai usar o evangelho, né, do próprio batismo de Jesus. Olha para você ver. Do próprio batismo de Jesus, se ouve uma voz, eis o meu filho muito amado. Ponto. Está aí para você começar a trabalhar o querigma. Né? E assim também nos encontros da crisma, nos encontros da catequese de adultos. Então, o querigma ele deve estar interlaçado em tudo. Né? E nunca ser deixado de lado, porque, por exemplo, né? A nossa igreja do Brasil vive a campanha da fraternidade. Agora a gente vai deixar um pouquinho o anúncio do querigma, coisas de lá, para trabalhar a campanha da fraternidade. Por quê? Será que não dá para encaixar as duas coisas? Então, a gente fica com essa reflexão, a gente dá uma pausa agora, tá? E aí daqui são exatamente 10 para as 8, né? Aí a gente volta 8 horas. Tudo bem? Ok. Não precisam sair da sala, tá? A sala agora fica, tá bom?
provar um pedaço da outra? Um pouco, tá? Bora voltar. Esse do Vila tá aqui, gente. Dovila. Vamos lá. Prontinho, voltando. E aí, gente, o que vocês estão achando por enquanto? Quem quer partilhar? Como se diz, sem pressão alguma, só mesmo uma conversa informal. O que vocês estão achando? Tá bom? Tá rápido? Não, tá bom, tá ótimo. Boa noite, cheguei atrasada, mas para mim tá ótimo. Boa noite. Para nós está ótimo, Gustavo. Tudo bem, Gustavo, tranquilo, graças a Deus.
Gustavo, Oi. tá bacana, tá dinâmico. Isso mesmo, continua assim, tá bacana, viu? Tem hora que a gente fica com medo, porque quando abre o PowerPoint eu não vejo ninguém. Então não sei se está vendo, se não está. Gustavo, Direitinho, obrigada. tá muito bom, viu? Que bom. Oi. Gente, vou só mandar um recadinho. Aproveitar que nós estamos aqui na live. Dorvina, aqui, dá uma olhada no seu zap, por favor. Dorvina tá entrando agora. A Dorvina? Acabei de admitir ela na sala. Só que a gente tá... Eu preciso dela no zap. Obrigada. Você não precisa preocupar como que está aparecendo, não, que eu e o Lu estão aqui. Você pode dar seu curso aí. Quando a gente vê que tem alguma coisa errada, a gente manda alguma coisa no zap aí. Falou? Beleza. Oi, equipe boa. Pode dar continuidade aí. Alguém me chamou. Quem foi? É o Gesso. Fala, Gesso. Deixa eu te falar. O conteúdo tá tão rico que eu tô achando que esse curso é a nível de coordenação, viu? Todos nós, olha. Vou concordar com o Jesus. Então, gente, vamos retomar, então. Antes de eu... que bom, tá muito bom, Gustavo. Alguém colocou aqui no chat. Então, antes da gente voltar, estava conversando na hora do intervalinho ali com alguns, e aí alguns falaram assim, nossa, mas deu uma pausa logo na hora que eu estava falando querigma. Foi de propósito. Não foi à toa a pausa ali. Foi para a gente pensar, então, como fazer catequese, como a gente articular os nossos encontros, seja ele qual pastoral seja, qual sacramento, levando, então, o anúncio do querigma. Porque muita gente está preocupado. Igual agora nós estamos entrando na festa de Pentecostes, né? Se fosse a vida normal, rotineira normal, né, dos encontros catequéticos presencial, estava metade dos catequistas preocupados para tratar sobre Pentecostes, principalmente os catequistas da Eucaristia, né? Então, a gente pensar nisso. Como a gente levar o anúncio do querigma nos nossos encontros? Então, quem quiser agora partilhar um pouquinho do que, né, a gente estava conversando informal ali, mas agora mesmo partilhar sobre o que a gente viu até agora. O que chamou a atenção, né? Qual foi aquele ponto que foi colocado, enfim. Se é possível, ou se o papo, ou eu estou viajando na maionese. Então, né, quem quiser partilhar um pouquinho, umas 4 ou 5 pessoas, que a gente vai dando continuidade. Oi. Tá me ouvindo? Estamos. Então, tá aberto, tá? Para quem quiser partilhar, umas 4 pessoas. Ih, nada? Vamos embora. Vai não. Volta. Gustavo, Oi. você fala bem, aí todo mundo fica com vergonha. Eu acho que uma parte que a gente tem que estar sempre muito, muito presente, né? Que a nossa catequese é uma catequese de vida. Ela é uma catequese de vivência, né? E às vezes a gente fica muito preso como que eu vou te falar? A determinadas religiosidade, doutrinas, a gente acaba perdendo essa vivência da catequese, do conhecer Jesus, de quem é esse Jesus, que a gente precisa apresentar para as crianças, né? Então, às vezes, a gente se perde muito na parte da doutrina, e é isso que eu acho que o Papa
Francisco quer tanto frisar nisso, e a gente voltar para esse querigma mesmo, que é esse anúncio do Cristo. Quem é esse Cristo? Que eu me apaixono por ele e que eu faço com que o outro também se apaixone. Né? Então, eu acho que essa é uma parte que fica muito gravada e que a gente tem que ter no coração, na memória da gente. Né? Pronto, falei e fugi. Na pastoral do batismo, eu vejo, muitas das vezes, que esse anúncio é tão importante para nós catequistas e para pais e padrinhos quando estamos relacionando de um único Deus. Eu vejo também que na preparação, como coordenador assim, de uma pastoral tão importante, que os pais, às vezes, deixam de lado este anúncio que poderia estar nos enriquecendo de alguma forma. Às vezes, nós da pastoral do batismo, a gente preocupa muito com a proclamação da palavra, certo? Correto. Mas o retorno que nós temos é zero. Por que é zero? Porque eu acho que os pais e padrinhos entram para batizar naquele enfoque de querer apenas um compromisso. Porque eu, como coordenador, eu vejo muito isso. Como também tem muitos pais que se apresentam para o anúncio e que nos revela muitas coisas boas. Então, a conscientização que nós, da pastoral do batismo, da paróquia São Francisco de Assis, é fazer uma interpelação através desse primeiro anúncio. E a gente faz essa interpelação através da Bíblia, através da leitura do Evangelho de João. Achei bonito que aqui no chat, né, a Rose colocou, né, achei lindo sobre a fé cristã, quando diz assim, quer estejamos ou não conscientes, nós, os cristãos, somos uma consequência da paixão de Cristo, né? E é isso que temos que focar. E é isso mesmo, né? Consciente ou não, a gente é fruto dessa paixão, né? Basta a gente tomar mesmo nota, como se diz, né? Posse disso, tomar consciência, porque nós é fruto, cada um de nós é fruto deste amor, desta paixão, né? Então, vamos dar continuidade, e a gente ainda aprofundar ainda mais sobre este querigma. Deixa eu só achar aqui, cadê o... Achei. Então, a centralidade do querigma, então, ele deve, né, requer certas características do anúncio, que hoje são necessárias em toda a parte, que exprima o amor salvífico de Deus como prévia obrigação moral e religiosa, que não impõe a verdade, mas faça apelo à liberdade, que seja pautado pela alegria, o estímulo, a vitalidade e uma integralidade harmoniosa, que não reduza a pregação a poucas doutrinas, por vezes mais filosóficas que evangélicas. Não vamos resumir que isso o Papa quis dizer. O querigma ele deve ser sempre aquilo que é mais importante para a gente passar para os nossos catequizandos, para as nossas famílias, né? Ele deve ser um assunto prévio, não a obrigação moral, não a obrigação religiosa. E muitas vezes, essas pregações de doutrinas são muitas vezes de difícil compreensão, principalmente para aquelas famílias, para aqueles jovens, para aquelas crianças que estão chegando por primeiro. E a gente quer algo bem concreto para a gente visualizar isso. Vamos pegar quando Jesus era colocado em situações de prova, quando os fariseus, ou enfim, o povo da época, trazia para ele os pecadores. Jesus falava dos mandamentos, dos 600, a gente fala dos 10 mandamentos, mas na tradição judaica, era muito mais do que isso, era mais de 600 mandamentos a ser cumprido.
Não, Jesus não vai dizer, não vai julgar. Primeiro ele vai apresentar o amor, ele vai se doar, ele vai se entregar como esse gesto, para depois dizer, né? Vai e não tornes a pecar. Só que a gente está invertendo muitas vezes essa ordem. A gente, né, em vez de acolher, de dar um abraço, de acalantar, a gente já começa a dizer, você não pode comungar porque você é casal de segunda união, você não pode isso por causa daquilo, aquela família ali é uma família desestruturada. E aí o anúncio do que vai ficando de lado. A gente está preocupado com o quê? Trazer dogmas, trazer então a lei, e aí a gente esquece, e Jesus vai dizer isso, né? A lei é fria, a lei é palavras, é letras. A gente precisa então anunciar este amor, acolher, devolver, né, a humanidade, devolver então a dignidade àquela pessoa. E uma imagem muito forte para isso é quando Jesus está ali com seus discípulos em Jerusalém e os fariseus trazem para ele aquela mulher pega em adultério. Vamos lembrar bem a cena, vamos fazer a memória? Jesus está ali com seus discípulos, faz aquela roda de fariseus e outras pessoas em volta de Jesus. Aí coloca Jesus em prova. Pegamos essa mulher em adultério, o que devemos fazer? Mas lembrando que Jesus está no centro da roda, para mostrar então que eles estão querendo colocar em xeque. A mulher está aí, ó, a espreita ainda, porque ela não deve, né? Ela não é digna de estar no centro da vida. E Jesus faz o quê? Acolhe essa mulher, traz ela para o centro da roda, devolve ela a dignidade de filha. E aí vai dizer, né? Quem não tem pecado? Então a gente já conhece toda a cena, toda a narração aí. Mas para a gente perceber então esta cena e como que Jesus se porta diante da situação. Ele não vai apontar. Ele não vai dizer que ela estava em pecado. Mas muitas vezes no nosso trabalho, na nossa forma de evangelizar, a gente primeiro aponta o erro para depois acolher e amar. E aí vamos ser sinceros. Que pessoa gosta de ser apontada de primeiro? Como que a gente quer, então, que as nossas famílias, os jovens, as crianças, se sintam pertencentes a esta comunidade de fé, se o que a gente muitas vezes vai anunciar por primeiro é a lei, é os dogmas, é aquilo que pode ou não pode. E aí a gente acaba deixando de lado o discernimento. Deixando de lado, então, esse olhar misericordioso. E não foi por acaso que o Papa proclamou o ano da misericórdia, né? Foi para nos ajudar a voltar o nosso olhar para aquilo que deveria ser, por primeiro, a misericórdia, a compaixão, o amor, né? Então, a gente pensar isso, é isso que o Papa quer dizer com isso, né? A doutrina é importante? Sim, mas ela deve ser consequência de um caminho. Ela não deve ser o início do caminho. A gente não deve inverter a lógica. O que deve ser por primeiro é esse anúncio deste Deus que nos ama. E lembrando lá no início, Deus te ama e nos quer felizes. É assim. E aí, quando a gente começa a tomar consciência desse amor de Deus, então, aquilo então que a gente fazia de errado, que não nos fazia bem, querendo ou não, o próprio caminho vai nos fazer o quê? A abandonar, a sair, a mudar a vida. Então, a gente pensar um pouquinho nisso, né? E aí o Papa nos ajuda a pensar, então, em algumas atitudes que vai nos ajudar a acolher melhor este anúncio, que é a proximidade, a abertura ao diálogo, a paciência, o acolhimento cordial que não condena. Então, que nós possamos ser próximos, e o Papa ainda vai dizer mais, né? Que nós possamos ter o cheiro das ovelhas. A gente só toma o cheiro da ovelha, a gente só passa a ter o cheiro de ovelha quando a gente está ali próximo, misturado, enlameado. É dessa forma que a gente, então, passa a ter o cheiro. E a partir do momento que a gente está ali, junto, misturado, a gente começa, então, a ser aberto ao diálogo. Há um diálogo que não condena, mas um diálogo que acolhe. E que, aos poucos, com paciência, vai mostrando o caminho a ser seguido. Mas um acolhimento, então, que é cordial, que respeita também o processo do catequizando, o processo daquela família que está aproximando da vida comunitária, daquele jovem, né? Então, a gente pensar, então, nessas atitudes que o Papa vai nos
sinalizando, né? Proximidade, abertura ao diálogo, paciência, acolhimento cordial que não condena. E aí transmitir, então, a fé, gente, não é transmitir conteúdos, não é decorar catecismo, não é decorar o credo, não é pôr os meninos de 5 anos, de 6 anos, né, rezando o texto uma dezena, não. É um percurso de um caminho na companhia, então, de Jesus, que nos torna livres. E aí, não sei se, né, as pessoas, vou dizer, de mais idade, com mais experiência, por exemplo, vai chamar catequese muitas vezes de quê? De catecismo. Quantas vezes a gente escuta catequista falando isso? Ou os próprios pais, né? Hoje vai ter catecismo? Por quê? Porque na própria história da igreja, teve um momento que o próprio trabalho pastoral catequético tomou esse papel de, em vez de apresentar a pessoa de Jesus Cristo, foi de apresentar os dogmas, as orações, e assim por diante. Mas não deveria ser. O centro, o início de qualquer caminho catequético é apresentar a pessoa de Jesus Cristo. É iniciar este caminho junto dele. E aí, quando a gente começa a caminhar com ele, aquilo que nos prendia vai se deixando e a gente vai se tornando uma pessoa livre. Então, a catequese que tem como foco principal um anúncio de Jesus Cristo. Qual o tema para trabalhar na catequese? A pessoa de Jesus Cristo. Os evangelhos, né? Não vamos preocupar com Abraão, não vamos preocupar com os profetas. Não, isso não é tema para catequese, né? De primeiro momento. Isso a gente pode até aprofundar, sim, lá na crisma. Que aí, esses jovens já têm, querendo ou não, um caminho. Talvez adormecido. E que no decorrer do caminho da crisma, isso vai né, tomando um novo vigor, vai tirando as poeiras, vai aparecendo, eles vão lembrando. Mas na catequese inicial, lá no batismo, lá na catequese eucarística, não. O foco é a pessoa de Jesus Cristo. E o Jesus Cristo que revelou o amor de Deus e sua preferência pelos pequenos, os sofredores, os pobres, que tinha somente Deus no centro de suas vidas. Jesus, então, que revelou que o reino está dentro de nós. A felicidade está dentro de cada um de nós. Algo também que a gente está se perdendo, né? A gente muitas vezes vai dizer, não sei se vocês já ouviram isso, mas algumas vezes a gente escuta, né? Ah, esse mundo não é de Deus, o mundo é do diabo. Ah, para quê? A felicidade eterna vai ser só quando eu estiver na glória de Deus? Não, gente. A felicidade, o reino, esse reino que Jesus tanto nos pregou e falou, já existe dentro de nós. Uma pequena labareda está dentro de cada um de nós. Né? Cabe a nós tomar consciência disso e perceber esta chama de Deus que cada um de nós carrega. Esta chama do reino. Né? E esse reino ele é vivido como? Com gestos simples, com coisas simples do nosso cotidiano, né? Com a palavra acolhedora, com um bom dia, com boa tarde, com a cordialidade. Hoje a gente está num mundo onde, por exemplo, as famílias não se sentam mais ao redor da mesa para se alimentar. Onde o esposo, a esposa, não procura saber como foi o dia dos filhos, como os filhos também estão mais preocupados com o celular da vez do que querer saber como foi o dia dos pais. Estão se perdendo e a gente precisa resgatar esses valores na catequese. Seja em qual catequese for. Né? E aí a gente vai vendo, então, esse anúncio do reino. Né? Essas labaredas, essas pequenas chamas de um reino que se faz presente já aqui. Né? E aí pensar, então, quando a gente toma consciência então, dessa catequese querigmática, dessa catequese onde o anúncio deste amor se faz presente, a gente começa, então, também a dar esse passo de uma catequese mistagógica, onde a gente deve inserir o povo de Deus nesse mistério. Mistagogia é isso, né? O mistério, inserir essa comunidade. Então, o encontro catequético também é um anúncio da palavra, que está centrada nela, mas precisa sempre de uma ambientação adequada, de uma motivação atraente, de uso de símbolos eloquentes, da inserção num amplo processo de crescimento
e da integração de todas as dimensões da pessoa, num caminho comunitário de escuta e resposta. Uma vez lá na paróquia que eu ajudava, na catequese do batismo, quando eu estava disponível, eu sempre ia, preparava um espaço com os símbolos do batismo, com a jarra d'água, com os olhos, com a toalha branca, com o cílio, mas nem sempre eu podia estar presente porque eu estava em alguma comunidade celebrando. E aos poucos eu fui ensinando isso aos catequistas a fazer, a colocar as cadeiras em círculos, não ser aquele negócio igual sala de aula, um atrás do outro, né, olhando a nuca do outro. Não. Mas aí um belo dia uma catequista chegou para mim e falou, sabe para que isso? Para que esse trabalho? E aí eu virei para ela e falei assim, quando você chega numa casa, de um parente, de um amigo, que está tudo de perna pro ar, como você se sente? E a resposta dela foi clara. Não me sinto bem. Eu falei, a mesma coisa. E quando você, então, chega num local onde está tudo arrumado, preparado, né? Como que você se sente? Acolhida. Assim deveriam ser os nossos espaços também. No batismo, no dia da catequese batismal, preparar um ambiente que acolha, que leve as pessoas, as famílias, a entrar nesse mistério. Onde a palavra de Deus tenha, né, um centro. A mesma coisa na catequese eucarística. Gente, catequese, o encontro da catequese não é dia de sala de aula, não é escola. Não é esse negócio do catequista no quadro passando conteúdo e os meninos sentados um atrás do outro, não. Mas é fazer uma catequese onde eles se sintam celebrando esse mistério. Onde cada um se sinta participante e é conduzido para dentro desse mistério. Então, por isso que a gente fala tanto, né, da ambientação, das cadeiras, se possível, em círculo, né? Se não tem cadeira, arranja almofadas, tapete. A gente sabe dessas realidades que nós temos, né? Talvez na Forania Nossa Senhora do Bom Sucesso, não conheço a de Raposos, mas na nossa Forania, nós temos realidades rurais que talvez isso fica um pouco difícil, mas nada que com um jeitinho, que a gente tanto fala, né, não possa conduzir aqueles que chegam a esse mistério. Então, pensar num local onde seja atraente, onde os símbolos falem por si só, onde não precisa se escrever nada, né? Basta a gente olhar para essa imagem. Mais ou menos aqui a gente tem noção até do tema que vai ser trabalhado, para você ver, ó, as frutas, uma mesa, talvez vai ser a ceia, não sei, mas já começa a nos dar as pistas do que vai ser trabalhado no encontro. Então, a gente pensar nisso. Mesma coisa também na catequese da Crisma, né? Um ambiente então, que nos leve ao mistério. Né? Então, é bom que toda catequese preste uma especial atenção à via da beleza. Anunciar Cristo significa, então, mostrar que crer nele e segui-lo não é algo apenas verdadeiro e justo, mas também é algo belo, capaz de acumular a vida de um novo esplendor, de uma alegria profunda, mesmo no meio das provações. Olha para ver essa imagem. Veja como que ela nos convida ao encontro. Aqui talvez vai trabalhar a Páscoa, a ressurreição, porque tem um cílio, olha para você ver. Aqui tem uma jarra, então a gente pensar nisso, né? Um encontro que nos leve, que nos apresente a pessoa de Jesus Cristo e nos coloque dentro desse mistério. Né? E isso não sou eu que estou falando, gente. O Papa Francisco lá no Evangelho Gaudium, em 167, né? Mas muitas vezes a gente está preocupado o quê? Se os meninos estão levando o caderno para fazer as anotações, se eles vão responder os questionários, as perguntas. Não, gente. Passamos uma catequese onde ela seja celebrativa, onde a palavra tenha um foco principal, onde a beleza nos enche os olhos. Né? Uma vez uma catequista, ela me perguntou, Senhor Gustavo, por que você tem tanto zelo? Por que você se preocupa tanto com o ambiente? Né? E aí eu não respondi, deixei ela refletir. Aí, tempos depois, ela falou. Ela me deu a resposta. Né? Que isso ajudava a entrar no mistério. Isso ajudava a viver bem o encontro. Então, é dessa forma que a gente vai anunciando a pessoa de Jesus Cristo, né? Usando daquilo que a gente tem, daquilo que está próximo de nós, da beleza, do belo, da arte, da música, né? Dos tecidos,
dos símbolos. E aí a gente vai colocando, né, as famílias, os jovens, as crianças, a gente vai apresentando esse mistério e este querigma. E aí assim nós vamos fazendo então uma catequese que é querigmática e mistagógica. Então, nessa perspectiva, todas as expressões de verdadeira beleza podem ser reconhecidas como uma senda que ajuda a encontrar-se com o Senhor Jesus. Olha que bonita, né? Essa pintura aqui. Então, que a gente possa ter este cuidado. E aí, é preciso ter a coragem, então, de encontrar os novos sinais, os novos símbolos, uma nova carne para a transmissão da palavra, as diversas formas de beleza que se manifestam em diferentes âmbitos culturais, incluindo aquelas modalidades não convencionais de beleza, que podem ser pouco significativas para nós evangelizadores, mas tornam-se particularmente atraentes para os outros. Eu vou trazer uma experiência que eu vivi logo quando eu cheguei na paróquia que eu ajudava, que me pediram para o padre fazer uma celebração, né, participar de uma celebração ecumênica, que era na escola dos meninos do 8º ano. E o padre não podia e sobrou para mim, enquanto ministro da palavra, celebrar. Na época eu era jesuíta. E aí eu fui ajudar, fui fazer essa celebração. Mas eu fiquei assim, gente, como falar com esses jovens de Jesus Cristo, trazer uma mensagem de esperança, enfim, fiquei naquilo. Nunca tinha participado de uma celebração ecumênica, né? Ou melhor, nunca tinha celebrado nenhuma celebração ecumênica, mas ter participado. E aí era na época que estava uma música, acho que é MC Biel, sei lá, que minha irmã estava ouvindo e eu parei para ouvir e gostei, que aquela música fala sonhar, acho que é MC Biel mesmo, não sei. Mas eu sei que era um funk que falava de sonho. Eu falei, tá aí, olha o que eu vou usar então para fazer a celebração, usar como... E como foi bonito, como foi rico, eu utilizei da música, em cima da música eu fiz a minha pregação. Né? Então, a gente passar também, gente, a não ter este olhar, muitas vezes, pré-conceituoso, no sentido de um pré-conceito, né? No primeiro momento, mas talvez ouvir, ficar atento a talvez essas músicas que os jovens escutam hoje mais, aos filmes, né? Igual o site da Catequese Regional Leste 2, Catequese Hoje, nos traz sugestões de música, nos traz sugestões de filmes, de poemas, daqueles pequenos vídeos que a gente recebe de vez em quando no WhatsApp. Por que não utilizar isso também na nossa forma de fazer catequese? Seja do batismo, seja da Eucaristia, seja da crisma. Por que só ficar naquela história ali do catequista ou dos catequistas que falando na cabeça dos meninos, dos adultos, dos jovens, das famílias? Não. Nós somos seres visuais. Não é por acaso que a nossa fé, a nossa igreja, utiliza de tantos símbolos, de tantos gestos, né? Por começar pelas imagens. Não é por acaso. Nós somos seres visuais. Então, a gente precisa também trazer isso para dentro da catequese. E dessa forma, a gente começa a anunciar a pessoa de Jesus Cristo, usando, então, da arte, dos símbolos, né? Daquilo que está aí no meio de nós. Então, a gente ter esse olhar. E a fé, então, é resultado de uma história, de um encontro. Não nascemos cristãos, nós nos tornamos cristãos. A iniciação não é um mero saber, soma de conhecimentos intelectuais, mas uma aceitação de uma mensagem inseparável de determinada experiência e prática a que precisamos ser introduzidos. O padre Taborda que vai falar sobre isso. Né? Então, o ser cristão ele está associado, então, nessa experiência de uma prática, de uma introdução, de ir caminhando passo a passo. Por isso, então, que a gente fala de iniciação à vida cristã. A gente precisa ser iniciado. E essa iniciação nunca vai ter fim. A gente vai morrer sendo iniciado. Porque a cada dia, a cada momento, a gente vai fazendo essa experiência e prática dessa pessoa de Jesus Cristo. E aí, assim, a gente vai, então, tendo esta fé e vai se tornando, então, cristãos. Alguém poderia ler esse finalzinho?
tarefa da iniciação é encarinhar. O iniciando pela pessoa de Jesus. Pois seguir Jesus é abrir-se a seu mistério numa relação de amor. E o amor acontece num duplo movimento: receber e dar. A iniciação no mistério do amor. É a iniciação no mistério do amor de Deus. Então, a tarefa da iniciação é esse encarinhar, é um termo que o padre Taborda, né, criou. É encarinhar, é fazer que os nossos iniciantes se sintam, então, encarinhados pela experiência, pela pessoa de Jesus. Para ir, assim, aos poucos, ir abrindo ao mistério dessa relação de amor. E assim, eu termino a minha contribuição, aberta agora para colocações, para a fala de vocês, tá bom? A gente já está no finalzinho mesmo. Alguma pergunta, enfim. Gustavo, essa iniciação deveria começar na pastoral familiar, lá com o curso de noivos, com os noivos grávidos ainda, né? Se é para introduzir a criança no encarinhar, teria que começar ainda lá no ventre, né, da mãe, né? Padre Jordélio, no encontro arquidiocesano da catequese, ele falava exatamente isso, né? Da catequese do ventre materno, né? Que a gente não sabe como igreja ainda, enquanto arquidiocese, como proceder, porque pensando nas nossas dificuldades mesmo de fazer catequese, né? Mas como seria bom se a gente tivesse, né, a catequese, a iniciação à vida cristã, tivesse uma parceria com a pastoral da criança, com a pastoral familiar, exatamente para começar a dar esse passo iniciático ali, no ventre materno, né? Então, essa é uma preocupação da igreja, mas que a gente, né, temos que ser realistas, a gente não sabe por onde começar isso em muitas das comunidades. Algumas comunidades já estão colocando isso em prática, né? Mas acho que fica essa provocação para nós, né, para as duas foranias pensar. Gustavo, eu vejo que isso aí também nos... Sou eu, Júnior. Eu vejo que tal atitude, né, quanto levantada aí agora, sobre a ideia de fazer com que esse tipo de trabalho inicie também junto à pastoral familiar, aos grupos de formação de noivos, isso aí talvez não, isso aí nos remete muito à importância de hoje não tratarmos apenas a nossa organização de um modo em geral, enquanto catequese, apenas vinculado ao trabalho feito com as crianças ou apenas o trabalho feito com os jovens, né? Mas que também seja este trabalho vinculado à equipe do batismo, também à equipe das pastorais familiares. Eu lembro que em uma paróquia aqui da Forania, o padre me perguntou por que a pastoral familiar hoje é considerado uma dimensão do trabalho de iniciação à vida cristã, né? É por esse motivo, é a ideia de se trabalhar o que nós chamamos de psicopedagogia das idades dentro da catequese, né? Que o trabalho ele aconteça não só desde o ventre materno, mas até na relação de um casal. A relação diária de um casal, ele também precisa fazer com que haja essa aproximação com o trabalho do querigma, da mistagogia, sem às vezes percebermos isso acontece. Mas também percebendo, enquanto igreja, nós precisamos fazer esse trabalho. E esse trabalho também ele precisa acontecer junto às outras dimensões catequéticas. Às vezes as pessoas perguntam o porquê, né, de tentar vincular este trabalho com a pastoral familiar. Veja o porquê. Se você tem um trabalho que acontece de maneira imperceptível dentro desta pastoral familiar, dentro desse grupo de noivos, isso claramente vai fazer com que outros casais, que as famílias dos catequizando, sejam eles crianças, jovens ou adultos, eles também vão entrando nessa ideia. Acho que isso também é uma questão de acolhida, uma questão da gente saber trabalhar em união, né? A ideia mesmo de fazermos um trabalho em comum, né? Um trabalho em que todos nós possamos pensar a catequese desta forma.
esquecermos um pouquinho a ideia de catequese conteudista, para trazer uma catequese celebrativa, uma catequese vivencial. Gostei dessa fala, né? Deixar de ser uma catequese conteudista para uma catequese celebrativa inicial, né? É isso mesmo, né? A gente pensar numa catequese que envolva desde o ventre materno até a pessoa de mais terra idade, né? A gente também tem que pensar numa catequese também com os idosos, né? Porque a gente só pensa, quando fala catequese, só pensa nisso. Criança, e aí só a Eucaristia, e esquece essa outra dimensão que foi colocada, né? A catequese do ventre materno, a catequese familiar, a catequese do batismo, da Eucaristia, da Crisma, né? Então, gente, mais uma pessoa para a gente finalizar. Lúcia, tudo bem? Eu gostaria de agradecer. Tá? Foi muito rico e esclareceu muita coisa para mim. Obrigada, viu? Nada, Lúcia. Quem ia falar também, pode falar. Eu considerei que esse encontro foi muito rico, ele agregou valores a todas as pessoas que estão participando, e esse tipo de encontro ele poderia permanecer mesmo depois desse processo acabado, porque dá oportunidade de catequistas e coordenadores ouvirem e também participarem. Isso é importante porque familiariza também e amplia o universo do discurso catequético para todas as pessoas que estão participando. Eu considerei de uma riqueza fabulosa e eu me proponho a estar sempre aqui com vocês, aprendendo e também ajudando se em algum momento precisar. Ótimo. Muito obrigada. Nada, não. Então, gente, gratidão a cada um pela participação, né? A gente já estou, acho que uns 10 minutinhos, quase 10, mas agradecer a paciência, a disponibilidade, né? Dizer que esse vídeo vai estar no nosso Facebook, nos Facebooks, né? Da Rede da Forania Nossa Senhora do Pilar e Nossa Senhora do Bom Sucesso. Então, amanhã, né? Graças a Deus, hoje vai o vídeo completo, não vai ser igual ao primeiro encontro. Hoje vai o vídeo completo, a gente posta lá. E o material, que eu acho que não quando não grava, acho que o PowerPoint não. Mas aí o PowerPoint, para a nossa forania, nós vamos encaminhar para as coordenações das paróquias, tá? E elas, por favor, peço que fazem chegar a vocês catequistas. Aí, vocês catequistas, o coordenador não está presente, entra em contato, chama no WhatsApp, pede o material que a gente vai enviar. E aí, a gente vai enviar também para aqueles e-mails que a gente tiver algo, tá aí atualizando os e-mails, ela pediu lá no grupo, né? Para vocês colocarem o e-mail, então a gente vai disponibilizar para fazer chegar a vocês. A mesma coisa eu encaminho para você, Júnior, aí você pode disponibilizar aí para todos, tá, gente? Então, gratidão. Até sexta-feira que vem. Sexta-feira que vem, então, a gente vai falar daquele tema que eu pensei que seria hoje, mas é sexta-feira que vem. Então, a metodologia é a questão mesmo dos conteúdos a ser trabalhado na catequese. Então, pensando nesse anúncio de Jesus Cristo, quais conteúdos, então? O que trabalhar na Crisma, o que trabalhar na Eucaristia, o que trabalhar no batismo, o que trabalhar com os adultos. Talvez a gente não vai conseguir aprofundar muita coisa, porque é um tema muito amplo, mas dá pistas de encontros, de temas para a gente começar a tentar ainda mais vivenciar uma catequese mistagógica e querigmática, tá bom? Então, até sexta, fiquem com Deus e obrigado pela participação. Bye, bye. Valeu. Boa noite, pessoal. Pessoal. Boa noite. Boa noite. Deus Boa abençoe. noite a todos. Foi um prazer. Boa noite, gente. Fiquem com Deus. Boa noite a todos. Boa noite a todos, pessoal. Até a próxima sexta. Boa noite, gente. Obrigada. E eu agradeço demais aí as orientações. Muito, muito, muito rico. Muito bacana. Muito obrigada. Boa noite. Bom final de semana. Boa noite, Obrigada, pessoal. boa noite. Foi um prazer Pessoal, participar. boa noite. Muito obrigada. Linda.
Até você. Até você, Vitor. Tia Maria lá. Oi. Boa noite. Pessoal, boa noite. Não tá nessa cara, não? Ah, tá não? Não. Mas você escutou minha voz, né? Escutou minha